Bom dia, bom dia, bom dia. Espero que você esteja bem. Bom dia, Fernanda. Seja muito bem-vinda nesse nosso momento de conexão com as nossas questões e com um livro de muita referência aqui, de conhecimento para nós, que é o livro Um Curso em Milagres. Eu vou fazendo uma analogia, um estudo e fazendo a comparação com a nossa vida. E nós temos a oportunidade, né, de trazer experiências minhas, experiências dos meus clientes, para a gente ir estudando e fazendo reflexões sobre as nossas próprias questões. Na semana passada, no capítulo 12, o Currículo Santo, foi a visão de Cristo, onde a gente faz uma comparação, né, onde ele traz uma comparação entre o mundo real, o mundo do ego, o mundo de Deus. E qual é essa diferenciação, né? E hoje nós vamos falar sobre o olhar para dentro. O olhar para dentro. O tanto que a gente ouve falar sobre o processo do conhecimento, ele está muito relacionado com o que nós fazemos com as nossas próprias questões e o que nós aprendemos com as nossas situações do dia a dia. Então, vamos pensar assim, eu tenho um grande desafio com uma chefe do meu trabalho. Se eu não olhar para o que eu tenho de problema com ela, né, eu sempre vou trazer essa questão como se fosse do algo externo ou do sentido de é o outro que faz. Aí eu me coloco no papel da vítima. Quando eu me coloco no papel da vítima, são todas as circunstâncias, são todas as pessoas que são responsáveis pela minha infelicidade, pela minha falta de sorte, por eu não ganhar dinheiro, por eu não ter um companheiro, uma companheira, por eu não ser feliz, por eu só estar envolvido em dívida. Porém, quem faz isso tudo não são as outras pessoas. As outras pessoas, elas são instrumentos daquilo que habita em nós, daquilo que está dentro de mim. Então, se eu tenho, né, uma resistência muito grande com a minha chefe, o que há na minha chefe que tanto me irrita? Então pode ser a grosseria dela, pode ser o ego dela, pode ser o que for. Então vamos pegar a grosseria. Se a grosseria dela me incomoda, é porque eu tenho dentro de mim também muita grosseria. Mas eu não preciso olhar para a grosseria em si, mas a chave, o diamante é o que em mim faz com que essa grosseria seja manifestada. Então tá faltando o que aqui no meu coração? Tá faltando amabilidade, tá faltando empatia, tá faltando compreensão, compaixão. O que em mim está em escassez para que eu reaja dessa forma, para que eu fique nesse padrão, vamos pensar assim, negativo, nesse padrão de briga com essa pessoa. Então, todas as pessoas que vêm para a nossa vida, para o nosso mundo, elas são portadoras de um aprendizado. Quando nós
olhamos, né, as nossas dificuldades a partir dessa perspectiva, tudo fica mais fácil. Então, a necessidade que as pessoas falam sobre o processo do autoconhecimento está relacionado com essa inteligência de você olhar para aquilo que está incomodando e trazer para você a clareza, a consciência, o discernimento de que, epa, peraí, algo aqui tá me incomodando. Por que essa situação e essas pessoas têm feito isso comigo? Porque isso. Ok. Então, a partir daí, eu vou me educar, vou olhar para as minhas questões, o que me levou a chegar nesse lugar e me modificar. Quando nós fazemos isso, gente, é uma virada de chave tão grande, mas tão grande, que a gente não se incomoda mais. A gente, além de não se incomodar mais com as atitudes e os ataques dos outros, nós também subimos um degrau a mais. Nós verificamos que, cara, isso não me incomoda mais. Se a minha chefe, com toda a grosseria dela antes, me irritava, me dava raiva, me dava ânsia de vômito, eu sofria, eu não dormia. E aí eu identifico que lá na minha infância eu sofri grosseria com o meu pai, com o meu tio, com o meu primo, com a professora, com o que for. E isso causou em mim um sentimento de rejeição ou de me sentir incapaz. Eu falo, epa, peraí. Eu estou vivenciando aquela situação novamente. Estou trazendo aquela situação lá do passado para aqui e estou revivendo toda aquela situação. Diante disso, você fica num looping negativo. Quando você traz essa consciência, automaticamente você fala, acabou, não vivo mais aquilo. E ok, eu já sei lidar com essa situação enquanto adulta e resolver aquilo lá da infância, da sua criança interior e resolve. E agora, neste momento presente, e automaticamente você sobe um degrau e não sofre mais com aquilo, passa despercebido. Nem vi, nem percebi, sabe assim? É bem desse jeito. E aí, ele traz aqui, né, nesse subtítulo, vamos dizer assim, o olhar para dentro. Ele diz aqui, os milagres demonstram que o aprendizado ocorreu sob a orientação certa, pois o aprendizado é invisível e o que foi aprendido só pode ser reconhecido pelos seus resultados. Então, eu vejo que eu aprendi, mas eu preciso entrar em contato com essas minhas emoções. Então, se uma emoção ela está latente, ela está gritando, o que aconteceu lá na minha primeira infância, vai buscando, vai puxando o fio da meada aí da sua história, das suas vivências. O que em mim causou esse sentimento? E vai lá na situação raiz. Qual foi a primeira vez que isso aconteceu? E traz isso para o momento presente. Ok, eu aprendi isso. Ok, vale a pena eu permanecer nesse sentimento lá na infância? Qual é o ganho que eu estou tendo em permanecer com esse sentimento até hoje? Então, vamos supor que você teve uma situação lá, vamos pensar com a grosseria. E que nessa grosseria, você se sentiu sem valor, tá? Ficando sem valor, se sentindo sem valor algum, vai te trazer sentimentos de rejeição,
de menos-valia e tudo mais. Aí você olha para si mesmo, para a sua trajetória e verifica se isso é verdade. Por quê? Porque a nossa mente, ela vai nos enganar. A nossa mente, ela vai querer que isso fique sendo repetido constantemente. E sendo repetido constantemente, ela está no conforto. É isso que eu conheci e é nisso que eu vou ficar. Quando nós ficamos nesse padrão, nós vivemos, né, esse looping negativo, essa roda de samsara, vamos dizer assim, que a gente fica ali, fica ali, fica ali. E não avançamos. O que acontece nisso? A vida vai para frente? Não vai. O dinheiro vem e permanece? Também não. Os relacionamentos fluem? Também não. Nada avança, porque nós ficamos naquele padrão. Agora, quando eu trago a minha consciência e verifico que nada mais daquilo é válido, vamos dizer assim, é necessário hoje, eu avanço, certo? E aí eu consigo observar os milagres acontecendo na minha vida. Aí ele diz aqui: sua generalização é demonstrada à medida que o usas em um número cada vez maior de situações. Então, uma coisa que a gente precisa trazer também como consciência é: um milagre, ele não tem aquela versão hollywoodiana de aparecer algo no céu, de modificar automaticamente toda a nossa vida. O fato de termos dormido em tranquilidade, no sentido dos órgãos estarem funcionando, de termos acordado, já é um grande milagre. Isso já basta. De você se mover, movimentar, se alimentar e não pensar que você tem que dar comandos para suas glândulas gustativas, para a sua garganta, para o seu processo de deglutição ocorrer e cair no seu estômago, e você dá comando para os sucos gástricos funcionarem, para o estômago estar ativo o tempo todo, fazendo todos os movimentos, separando os nutrientes e a vitamina. Isso já é um grande milagre. Os milagres acontecem o tempo todo ao nosso redor e dentro de nós. Então, quando a gente reconhece, a gente avança. Aí ele diz o seguinte: não existe nenhuma situação a qual os milagres não se apliquem. E aplicando-os a todas as situações, ganharás o mundo real. Então, quando você reconhece os milagres, você já ganhou o mundo. Porque qual é o número de pessoas que estão, vamos pensar assim, nesse nosso mundo, nessa nossa realidade, nesse tempo e espaço, vivendo de forma consciente que os milagres acontecem o tempo todo? É uma pequena faixa, correto? De pessoas que estão nesse nível. Quando a gente entra nessa frequência de consciência que os milagres acontecem o tempo todo, automaticamente a nossa frequência de sentimentos, ela aumenta significativamente. Se nós pensarmos que tá aí a natureza, que tá tudo funcionando perfeitamente, divinamente, orquestradamente,
para o nosso bem maior. Ah, mas Silvana, aconteceu, pegou fogo lá na colina, lá nas montanhas da Grécia. Ok. Isso é consequência de uma humanidade inteira que continua cometendo os erros. E o que não falta hoje é conhecimento sobre os nossos abusos. Qual é a faixa de pessoas que estão colaborando? Qual é a faixa de pessoas que estão conectadas com esse milagre da vida? Com os milagres que acontecem. Então, quando você já entra nessa frequência da plenitude, da vida de Deus, automaticamente você vai lá para 600, 500, 400, 300. É claro, existe a dor aqui, existe o ressentimento, mas eu posso fazer uma escolha. Como eu coloquei ontem lá no meu feed, qual que é a escolha que a gente está fazendo o tempo todo, diariamente? Qual é a escolha que você tem feito? Acreditar nas dores, nas dificuldades ou acreditar nos milagres? Mas não espere, não que não vá acontecer, mas não espere ficar recebendo milagres hollywoodianos aí para você poder ficar feliz. O processo é o contrário. É já permanecer, estar, visitar esse estado de amor, de alegria, de plenitude, de grandeza, de gratidão, para você receber. Eu primeiro preciso escolher, eu primeiro preciso reconhecer, para que depois eu receba, tá? Pois nessa percepção dos milagres, a integridade ser-te-á restaurada e da tua aceitação. Então, quer dizer, a partir do momento que eu me conecto com a força da vida, do amor de Deus por mim, isso será restaurado em você. É automático, gente. Não demora. Não demora. É instantâneo. É um sorrisal da vida. A gente fazer uma ligação que nós que criamos é automático, de vídeo ou de que for. Por que para Deus não vai ser? Por que para o nosso organismo isso não vai ser? Aí, olha só, essa parte aqui do olhar para dentro eu vou ter que dividir em duas vezes, porque ela é bem profunda e ela é mais longa. Aí ele diz o seguinte: não podes ver o invisível. Entretanto, se vires os seus efeitos, terás o conhecimento de que ele não pode deixar de estar presente. Então tá o presente o tempo todo. Não podes ver as tuas forças, mas adquires confiança no fato de que elas existem à medida que te capacitam a agir. E os resultados das tuas ações tu podes ver. Então, nós não vemos, né? Mas nós acreditamos, nós sabemos. E conforme a gente vai, né, nessa confiança, nessa fé, isso nos capacita. É aquilo que eu disse. Primeiro eu me conecto com um sentimento elevado, para depois, que aqui ele diz, e os resultados das tuas ações, tu podes ver. Gente, não adianta. Quem fica lá na síndrome do TDM, que fica sentado esperando as coisas acontecerem, vai ficar sentado esperando as coisas acontecerem, porque é o que ele diz. E os resultados das tuas ações tu podes ver.
Se você levanta, eu posso dizer para você, olha, você tem que tomar um copo desse aqui de 500 ml só no período da manhã. Aí você fala, para mim é muito. Ok. Mas se você sabe que tomar esse 500 ml de água só no período da manhã vai fazer um bem danado para a sua saúde, para o seu organismo, você sabe. Agora, se você vai tomar ou não, é resultado das suas ações. O intestino vai ficar mais preso, os rins não vão funcionar direito, a pele vai ficar ressecada, a digestão vai ficar mais complicada. É o resultado, gente. Um simples copo de água é resultado da nossa ação. Se o nosso organismo, que todos os órgãos estão reagindo às nossas ações, imagina o resto. Então compreende a nossa responsabilidade sobre tudo que acontece na nossa vida. É resultado das nossas ações. Aí ele diz o seguinte aqui, gente, eu pulo um monte para poder trazer para vocês assim os princípios, tá? Do que ele traz, porque é uma leitura bem densa. Aí ele diz aqui, tu vês o que esperas e esperas o que convidas. Tu vês o que esperas e esperas o que convidas. A tua percepção é o resultado do teu convite vindo a ti em função do que pedistes. De quem são as manifestações que queres ver? De que presença queres ser convencido? Pois acreditarás naquilo que manifestas e do mesmo modo, como olhas para o que está fora de ti, verás o que está dentro. 2 modos de olhar para o mundo estão na tua mente, e a tua percepção vai refletir a orientação que escolhestes. 2 modos de olhar para o mundo estão na tua mente. Eu posso olhar o lado negativo de tudo e de todos, é uma escolha. E é disso que eu vou ter mais. E como posso também olhar para as coisas, para as situações, a partir de uma outra perspectiva. A partir da perspectiva de que em tudo e em todos Deus está atuando. O que eu escolho? O que eu escolho? A tua percepção vai refletir a orientação que escolhestes. Lembra-te sempre de que vês aquilo que buscas, pois o que buscas, tu acharás. Cara, assim, ó, em 2 parágrafos. O que eu tenho escolhido? O que eu tenho buscado? Basta, você fala assim pra mim, Silvana, eu não sei o que eu tenho buscado, eu só sei que eu tô colhendo aí um monte de tranqueira. Ok. Então, se eu tô colhendo um monte de tranqueira, o que eu estou plantando? O que em mim está fazendo com que isso aconteça? O que em mim está fazendo com que isso aconteça? E aí eu vou trazer para vocês uma clareza que eu tive essa semana. Meu pai está passando pelo processo do câncer, né? Então ele tá com 75% do intestino naquela parte da curvinha comprometida com o câncer. E na segunda-feira, ele ainda não começou o tratamento do câncer. E na segunda-feira, por intuição, eu já sabia que tinha algo a mais que ia vir naquela consulta, né? E na segunda-feira a gente teve a notícia de que ele tá já
com metástase no fígado e no pulmão. Beleza. E aí, o que eu percebi diante dessa notícia e em contato com tudo aquilo, com toda essa realidade? E olhando para o meu pai, né, com toda amorosidade, com todo carinho, cuidando dele, o que eu percebi diante dessa situação? Que a gente sabe disso, a gente sempre ouviu isso, porém nós não tomamos consciência. E na segunda-feira eu tive a consciência dessa frase, de que no fundo, tudo, exatamente tudo, é entre nós e Deus. Por quê? O que eu, Silvana, como filha, posso efetivamente intervir nesta relação? Nada. O que a Silvana, como filha, vai fazer com o pai? Tratar da melhor e mais amorosa condição. Servi-lo da melhor maneira possível. Cuidar com muita amorosidade, com leveza. Trazê-lo, puxá-lo para a vida. O quanto há vida. Levá-lo para um movimento, né, de vida, no sentido de, pai, olha, vamos dar uma volta, vamos fazer uma caminhada, você precisa tomar o seu solzinho, vamos fazer tal coisa. Porém eu, Silvana, por mais que ame incondicionalmente o meu pai, eu não tenho permissão, acesso a nada do que habita em seu interior. Então isso me veio como uma clareza muito grande. E além da clareza, me trouxe a verdadeira consciência, porque falar, até papagaio fala, né? Até papagaio fala. Agora a questão é o quanto eu tomo conhecimento. Meu pai foi diagnosticado com autismo há 2 anos atrás. Ele é um sobrevivente autista, né? Porque naquela época, vai fazer 75 anos, ele tem todas as características, fez exames, fez os testes, tudo. Beleza. Agora, tudo o que ele vivenciou, o que ele viveu, é entre ele e Deus. Assim como vai ser para nós. E é esse gancho que eu quis trazer para vocês agora, que foi intuitivo de falar sobre isso. Esse gancho que eu quero trazer para vocês. Nós também vamos envelhecer. E nós também vamos passar por vários processos de saúde. Mas a gente não precisa envelhecer para a gente adoecer. Concorda? E tudo, exatamente tudo, será entre nós e Deus. Chega a me dar um aperto aqui no coração. O que eu, Silvana, o que você, Mônica, Gabi, Letícia, Flávia, Gabriel, tem feito por si mesmo para honrar a vida que Deus te permitiu? Quais são os milagres que você tem honrado, se alegrado e vivido diariamente? Em que frequência você anda vibrando na sua vida? Faz uma análise,
faz um mapa mental, uma linha do tempo sobre as suas atitudes, as suas reações, as suas dores, as suas mágoas, os seus ressentimentos, mas não jogue no outro. Traga para si, porque isso é responsabilidade nossa, como ele diz aqui. O que você tem colhido de milagres na sua vida? Se você hoje tivesse um diagnóstico desse, o que você faria? Como ficaria a confusão das emoções, dos sentimentos, do que eu fiz, do que eu não fiz, por que eu fiz, quando foi que eu fiz tal coisa? Como seria isso? Não é fácil. Mas nós vamos passar por isso cedo ou tarde. Como eu fiquei sabendo sábado à tarde, um jovem de 33 anos já partiu pelo mesmo câncer do meu pai. E aí? Eu preciso chegar aos 74 anos? Não. Então, que nós façamos e tomamos a consciência de que é todos os dias. É todos os dias. Que os milagres, que nós possamos olhar para dentro como essa lição. Que nós possamos olhar para dentro. Tu vês o que esperas e esperas o que convidas. O que você tem convidado para dentro do seu coração? De quem são as manifestações que queres ver? De que presença queres ser convencido? Lembra-te sempre de que vê aquilo que buscas, pois o que buscas, tu acharás. Que possamos refletir, que possamos nos conectar com a presença infinita de Deus Pai, o tempo todo em nosso coração, o tempo todo em nossa vida, que possamos agradecer pelo ar que respiramos, pelo alimento que comemos, por todas as células que estão em pleno funcionamento no nosso corpo. Células, microcélulas, bactérias, glóbulos, tudo em perfeita harmonia. Que possamos agradecer pelas dificuldades que fazem com que a gente cresça e nos eleve. Com todas as dificuldades que a gente tem capacidade de resolver. E que nós possamos, através da tomada dessa consciência, que nós possamos viver todos os dias agradecidos, honrando a nossa vida e principalmente sabendo o que vai estar escrito lá no nosso livrinho, que a gente vai se encontrar com isso, seja aqui na Terra ou seja fora. E que nós possamos escrever o livro da nossa vida a partir de uma outra perspectiva, daquilo que realmente vale a pena. Não é o carro do ano, não é o que a mídia coloca, são outras coisas. Deus abençoe vocês, a sua semana, e que possamos ser felizes, gratos e em comunhão com Deus, com o Mestre Jesus na nossa vida. Eu vou tirar as cartinhas, vou postar aqui e você escolhe a sua, que vai ser a sua mensagem para a semana. Um beijo muito grande no coração de vocês, muitas bênçãos, muita alegria, muito amor e muita paz em todas as atitudes, consciências e escolhas que vocês têm feito. Grande beijo a todas vocês. Arro.